Você conhece uma situação e apesar das dificuldades, você se acostumou com essa situação. Mas Deus diz, levanta-te, você é um instrumento de transformação para que a tribulação se transforme em alegria. Fique conosco nos próximos minutos sobre a vida de Jonas. Hoje, o último dia de reflexão com o tema A Ordem Foi Liberada. Levanta-te. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje no último dia de reflexão com o tema A Ordem Foi Liberada. Levanta-te. Assim como Deus falou para Jonas, ele precisava clamar contra uma cidade chamada Nínive, uma cidade violenta, uma cidade de comportamentos contrários à palavra de Deus. E Jonas se recusa porque conhecia o caráter de Deus, conhecia a misericórdia de Deus. Ele se levanta, mas para fugir da presença de Deus e não cumprir o que Deus tinha falado a ele. Em vez de ir para a cidade de Nínive, ele foi para uma outra cidade, entra no navio para ir para uma outra cidade. E este navio, por culpa de Jonas, da desobediência dele, uma grande tempestade acontece e os marinheiros deste barco falam com Jonas. Jonas diz, eu sou o culpado dessa tempestade, lança-me para fora. Os marinheiros lançaram Jonas para fora, um grande peixe vem, o Senhor resgata Jonas, mas antes de o lançar fora em terra seca, Jonas fica 3 dias, 3 noites neste grande peixe e naquele momento de angústia, de profundo sofrimento, ele clama a Deus, ele se arrepende de suas ações de desobediência. Deus ouve a oração de Jonas e Deus então lança Jonas à praia. E é neste momento que Deus dá uma segunda chance para Jonas. Deus nos concede essa segunda chance. Em algum momento, em uma situação, nós podemos nos levantar como função do que Deus tem nos concedido, como mãe, esposa, profissional, líder, participante de alguma ação, de algum ministério, e nós começamos a desobedecer a Deus agindo conforme as nossas reações quanto à situação que vivemos ou conforme decisões que achamos que são corretas. E Deus diz, não foi assim que eu pedi para que você se levantasse. Eu quero que você se levante como uma esposa auxiliadora, uma mãe zelosa, uma profissional que honre a sua autoridade. E Deus então ele nos ensina através da palavra como executarmos cada função que Deus tem nos concedido. Então quando nós ouvimos a ordem de Deus, uma ordem que foi liberada para nos levantarmos numa determinada função, é preciso, além de se levantar, precisamos cumprir com as orientações de Deus. Quando isto não acontece, vivemos consequências das nossas próprias ações. Mas a misericórdia de Deus é grande e os planos de Deus não frustram. Então, Ele nos resgata e nos concede um tempo de orientação, de oração, de arrependimento. E se nós aceitarmos este tempo, Ele nos concede uma segunda chance, assim como fez com Jonas, aqui no capítulo 3 do livro de Jonas, que diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então Deus, quando Ele nos concede a segunda chance, os planos, os propósitos, os desígnios dele ainda continuam. Porque Ele fala que diz a essa cidade o que eu te disse para dizer. Deus não mudou a história de Nínive, não mudou o que tinha para Nínive. Deus continua com os seus propósitos e esse propósito era através da vida de Jonas, porque Jonas deveria falar a essa cidade sobre a maldade desta cidade. Então Deus te usa como um instrumento para gerar transformação na sua casa, gerar transformação no ambiente onde você está. Mas você precisa se colocar em posicionamento diante de Deus e dizer, Deus, me perdoa por minhas ações de negligência, por minhas ações de inércia quanto à situação que a minha família vive, que o ambiente onde eu estou vive.
Eu preciso ser um instrumento de transformação para esta situação. Eis-me aqui e o Senhor te concederá uma segunda chance. E agora o Senhor diz, preste atenção naquilo que eu já disse a você. Então o Senhor já tem te ensinado como ser uma esposa, já tem te ensinado como ser mãe, já tem te ensinado como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então hoje é tempo de cumprir, porque Ele tem te concedido uma segunda chance. A graça de Deus superabunda onde abundou o pecado da desobediência por não ter cumprido aquilo que Deus falou. Mas a graça dele agora superabunda em toda situação. Basta que você diga, eis-me aqui. E o Senhor te concederá, te fará lembrar como é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então, Jonas, no versículo 3 aqui, diz que ele se levantou, mas agora ele não se levantou para fugir da face de Deus ou da cidade de Nínive. Agora ele foi até Nínive e falou segundo as palavras de Deus. E por causa dessa atitude de obediência de Jonas, aquela cidade passa por uma transformação. A partir do versículo 5 diz assim: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor, por ouvir as palavras de Deus de que algo poderia acontecer com eles, porque eles estavam em caminhos errados. Eles começam então a entender quem era Deus na vida deles. As pessoas ao seu redor começarão a entender quem é Deus através da sua vida, daquilo que você tem testemunhado sobre Deus na sua vida. Mas é preciso que você tenha esse coração arrependido, um coração voltado, um coração temente a Deus. E no versículo 6 diz assim: Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Era um comportamento que expressava o arrependimento de um ato que desagradasse ao Todo-Poderoso, que desagradasse a Deus. É como se nós entrássemos em oração no altar do Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa, me arrependo, me ensine a ser uma nova mulher, me ensine a desenvolver novas decisões agora voltadas para a tua palavra. Então, no versículo 8 diz assim, que todo o povo de Nínive clamou fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Porque com essa atitude, o rei diz assim no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E aí o que acontece? Deus, ele entra em íntima compaixão com este povo pelo temor do coração, porque um homem que foi escolhido por Deus levou a palavra de juízo a este povo, e eles entenderam que o caminho que eles estavam vivendo era um caminho de maldade e se arrependeram. E por causa de um coração arrependido de todo um povo, tem uma consequência da parte de Deus de compaixão a eles, que diz assim no versículo 10: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Esse arrependimento significa compaixão. Deus entra em compaixão com estes homens. E assim, através da vida de Jonas, de uma segunda chance, essa nação, este povo, passa por uma transformação de arrependimento, uma transformação de se converterem a Deus, uma transformação de um fim de bênçãos e não de maldição. Deus quer te dar essa segunda chance, para que você seja este instrumento de transformação para o ambiente onde você está. Não diga não às instruções de Deus. Se Ele te pediu para se levantar e ser uma nova mulher, uma mulher segundo o coração de Deus, diga sim para Deus, para que todo o ambiente seja transformado. E não se questione mais como você se questionava antes, dizendo:
que a culpa não é sua, que as pessoas é que têm um mau comportamento. Mas o Senhor diz: você precisa ser transformada. Você precisa ter um coração voltado à obediência a Deus, fazer aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Se você não fizer isso, além da sua família ser destruída, outras pessoas podem ser destruídas, assim como Jonas ia fazer com que uma tripulação de um barco morresse. Assim também uma cidade inteira seria destruída, porque a palavra de Deus não chegaria até eles. Por isso, em nome de Jesus, seja você uma mulher de agente de transformação, primeiramente no seu coração, em seus comportamentos, seguindo o que a palavra diz. Aprofunde-se na palavra, leia o que significa ser uma boa mulher, leia o que significa ser uma boa mãe, uma serva de Deus, uma boa profissional. Mergulhe-se de como ser transformada como uma mulher que tem um comportamento dos frutos do Espírito, como está em Gálatas 5:22. Seja uma mulher diferente, seja uma mulher reconhecida como uma mulher que adore a Deus. Desta forma, você será um instrumento para a transformação de um ambiente. A vida de Jonas continua no capítulo 4. Mas para este tema, a ordem de Deus foi liberada. Levanta-te. É até aqui neste capítulo 3. Hoje, neste quarto dia, último dia de reflexão com este tema. Resgate as publicações desde a primeira parte deste tema. Vou deixar o quadro da playlist no final deste vídeo, para que você assista, reflita, ore a Deus, rasgue o seu coração como um ato de arrependimento do comportamento que você tem tido nos últimos tempos, mas que você diz: Senhor, eu não posso mais reagir aos comportamentos, eu preciso começar a agir segundo a tua palavra. E em nome de Jesus, todo o ambiente será transformado como foi transformada toda uma cidade, porque um homem resolveu aceitar a segunda oportunidade que Deus deu a ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.